Insights, o podcast do Bradesco. Então, a gente tem um papel fundamental em fazer com que os nossos recursos sejam investidos e de uma forma que venham ajudar a resolver os problemas da humanidade. Então, é um processo natural que a gente está sempre muito próximo das empresas, fazendo uma colaboração para que as políticas sejam cada vez mais sustentáveis. Os aspectos de ESG, eles são aí utilizados como uma ferramenta de gestão de risco mesmo, para que a gente consiga entender como que os aspectos ambientais, sociais e de governança podem impactar os nossos investimentos. A proposta é que quem emite mais de 10 mil toneladas ano de carbono seja obrigada a apresentar um inventário. Então, ela tem que apresentar seu inventário de emissões para o sistema brasileiro, para o CBCE. Ao passo que quem emite mais de 25 mil toneladas de carbono ano, além do inventário, vai ter que fazer uma espécie de uma conciliação. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O Brasil segue na busca do protagonismo nas ações contra as mudanças climáticas. E o nosso país tem se comprometido com metas ambiciosas, como a redução de emissões de carbono em 67% até 2035, além de estarmos implementando diversas iniciativas para mitigar os impactos das mudanças climáticas, como a promoção de energia limpa e a proteção de ecossistemas vulneráveis. E dentro desse contexto, como é que a indústria de fundos de investimentos tem feito seu papel e como tem buscado ações e o engajamento das companhias. E sobre esse assunto, um bate-papo aqui com você e com o nosso time de especialistas em ESG, ou ASG da sigla em português, Ambiental, Social e Governança, da Bradesco Asset. Felipe Bionchini, CIO da Bradesco Asset. Felipe, obrigada pela sua presença hoje. Obrigado, Ju. Muito legal estar aqui, tendo essa conversa tão importante com meus colegas Yara e Pupi. Yara Borba Formigoni e Felipe Pupi, especialistas ESG da Bradesco Asset. Felipe, Pupi, Yara, obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui, Ju. Felipe, eu queria começar a nossa conversa, porque a gente vive hoje numa era de eventos extremos. A gente vive aqui no nosso dia a dia, não só no Brasil, em todos os países, a gente vê notícias cada vez mais extremas. E a gente vê uma necessidade cada vez maior de ações e medidas efetivas para estimular essa transição para a economia verde e uma adaptação climática. Como é que você tem visto essas transformações reverberarem no mercado de investimentos, no mercado de capitais brasileiro, e quais as suas expectativas e desafios? Bom, Ju, a gente tem acompanhado diversos líderes do mercado comentando como essa transição ela é importante e ela é determinante para o nosso futuro, né? Teve o Fórum Econômico Mundial de 2024, onde as transformações climáticas, eventos extremos, foi eleito como o principal risco global que a gente está vivendo hoje em dia. Engraçado que em segundo veio lá a questão de inteligência artificial e desinformação. Mas a questão climática, acho que todo mundo está bastante consciente de que é um assunto do momento, e a gente percebe que cada vez mais as empresas estão focadas em implementar políticas de combate à transformação climática. Porque a gente sabe que os impactos da transformação climática, ela tem não só nas pessoas envolvidas nas áreas que sofrem com esses eventos extremos, tem também efeitos secundários muito importantes, escassez de matéria-prima, transformações de ecossistemas. Então esse é um tema prioritário hoje em dia em toda a agenda de discussão sobre investimentos. Quando a gente entra na questão da sustentabilidade, esse é o principal tema. E você comentou um pouquinho sobre inteligência artificial, mas essa pode ser uma ferramenta também positiva. A gente vê que a tecnologia avança e tem muitos processos que a gente vê muito progresso, né? Existe essa ferramenta que tem se comentado muito, que é a En-ROADS, que é uma ferramenta para medir, é um simulador climático, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa questão das tecnologias e as ferramentas para essas mensurações. Legal. A gente aqui tem um papel muito importante, né? Como gestor de recursos e analista de empresas, a gente tem um papel muito relevante nesse trabalho, né? De entender quais são as melhores práticas, discutir com as empresas,
E para isso, obviamente, a gente tem que estar sempre capacitando o nosso time e cada vez mais, como você comentou, as ferramentas de tecnologia vêm ao nosso auxílio para que a gente possa ter uma mensuração mais clara do quais são os impactos. E não só os impactos diretos, mas também os indiretos. Então a gente tem esse sistema, que é o En-ROADS, que você comentou, que é um sistema público, as pessoas podem colocar na internet e elas vão poder, como se fossem determinadoras das políticas para reduzir a temperatura global, vamos chamar assim. E aí você consegue ver que não só as decisões que você toma têm impactos, que você quer como impacto intencional, e tem impactos não intencionais, que são as trocas, né, os trade-offs, que são muito importantes. Então, essa sensibilidade sobre o que está sendo feito, quais são as políticas de determinado país ou determinada legislação, quais são os impactos que ela podem ter, isso a gente vem utilizando essas ferramentas para capacitar os nossos analistas para que eles possam fazer esse julgamento cada vez de forma mais precisa e poder colaborar cada vez mais para que os nossos investimentos vão na direção de resolver os problemas que estão por aí. Então é uma ferramenta muito importante, usa a tecnologia cada vez mais relevante também no combate dos problemas que a gente está vivendo. No caso específico aí da questão climática, recomendo bastante a utilização desse sistema, fazer entrar no sistema e fazer assim, imagina que você tem o poder de manipular tarifas ou determinadas decisões em relação a questões de construção civil, e você vai perceber que as coisas de fato têm impactos, mas sempre tem os impactos secundários, e essa sensibilidade é determinante para que a gente possa avaliar melhor os investimentos. Não, muito bom. A tecnologia realmente vem aqui para ajudar a gente que trabalha com investimentos. Se vocês puderem dar algum exemplo ilustrativo no nosso dia a dia de Bradesco Asset, como é que essas ferramentas funcionam efetivamente? Bom, legal. Acho que nós fizemos várias simulações aqui dentro da Asset, envolvendo os times de gestão de portfólio, os analistas fundamentalistas, e a gente conseguiu entender que algumas variáveis elas podem, de fato, colaborar para essa diminuição da temperatura global. Entre elas, por exemplo, você estabelecer um preço para o carbono, outra é você conseguir aumentar o fomento para a energia renovável, e entre outras simulações que você consegue abaixar a temperatura até 2 graus ou até menos de 1,5. Eu acho que é interessante também que ela te permite entender os efeitos de determinada ação, determinado estímulo. Então, por exemplo, o estímulo à energia renovável. A gente tem um estímulo à energia renovável, eventualmente ao hidrogênio, por exemplo, a tecnologia de hidrogênio. Como se comporta o preço da energia como um todo, o efeito disso na sociedade, e também, eventualmente, você percebe que, por mais que você taxe um combustível fóssil para de repente, né, conseguir estimular aí o avanço da energia renovável, tem um momento que a energia renovável ela não consegue mais subir. Porque a gente tem um efeito, eventualmente, que a maioria das questões de energia renovável, por exemplo, a gente tem um problema de estoque, armazenamento dessa energia. Então, a gente precisa que as tecnologias para armazenamento de bateria, elas se desenvolvam para que também a energia renovável, solar, hidrogênio, a gente consiga, de certa forma, estocar para passar para as indústrias. Então, tem essa questão casada entre a sociedade, na indústria e na sociedade. Você consegue enxergar isso de uma forma mais clara na simulação, né? Do En-ROADS, exatamente. Você consegue prototipar ali o preço de carbono, qual que é o limite. Tem determinado momento que, por mais que você taxe o carbono, não tem mais efeito na diminuição da temperatura. Então, qual que é o preço ótimo do carbono? Essa ferramenta permite que você vá tateando essas mudanças. Então, é super interessante. Bacana. Ju, acho que tem um insight importante que ficou para mim. Eu vi essa apresentação lá no MIT, né, que foi um grupo de pesquisadores de lá que apresentaram. Foi criado lá, né? Foi criado lá. E eu vi essa apresentação lá e eu acho que o insight importante que ficou para mim é que política, seja política econômica ou política ambiental, são escolhas. Não tem uma solução que você fala, essa solução resolve tudo. Então, acho que é importante também encarar esse problema com essa questão.
A gente vai ter que fazer algumas escolhas, nem todas as escolhas vão ser consensuais. Então tem também esse trabalho que não é que tem uma solução mágica, né? Então é muito importante utilizar sistemas como esse para você poder perceber que você vai ter que fazer um balanceamento e eventualmente você vai deixar algumas coisas para trás ou dar prioridade para outras. E é muito importante para qualquer tipo de política. Então acho que esse é um insight bacana. E um ponto bem interessante na ferramenta também é que você consegue absorver a questão setorial. Então você entende que alguns aspectos eles são mais favoráveis em um país do que no outro. Então isso também a ferramenta te demonstra muito bem. Bacana. E já falando sobre investimentos, aqui na Bradesco Asset a gente trabalha com riscos, mas claro, oportunidades, né? Como é que a gente trata esse tema, principalmente em ESG? Vamos começar um pouco com o cenário mais amplo e depois a gente entra na parte mais micro de cada área. Legal. Então, a Bradesco Asset ela tem aí uma tradição em ESG de longa data. Desde 2007, a Bradesco Asset, com seu fundo Sustentabilidade Empresarial, vem atuando com os investimentos responsáveis e foi a partir de 2010 que nos tornamos aí signatários do PRI. Lembrando, Ju, que o PRI seriam os princípios para investimentos responsáveis. E a partir desse momento, nós desenvolvemos aí uma política de investimento responsável, seguida de uma metodologia específica para análise de ESG para diversas classes de ativo. Para todas as classes de ativos. Exatamente. E a partir de 2017, a gente também teve um marco importante, onde a gente nos tornamos aí signatários do TCFD, que é a força-tarefa para divulgações financeiras relacionadas ao clima, em português, né? E que tem aí o objetivo de trazer para as empresas no geral, globalmente, algumas recomendações, tais como governança, uma estratégia climática, gestão do risco climático e também estabelecimento aí de metas e métricas mais propositivas para o tema. A Bram, desde então, começou a desenvolver diversos estudos, como um estudo de sensibilidade para a precificação do carbono e também o cálculo das emissões investidas aqui da Asset. E isso foi reconhecido, inclusive, pelo TCFD em 2023, e fomos convidados, inclusive, para escrever um case sobre a nossa trajetória aí nesse assunto. E também, em 2024, nós conseguimos adaptar 100% dos nossos fundos ESG às regras da Anbima. Interessante. Só lembrando os nossos ouvintes e telespectadores que AUM é a sigla para ativos sob gestão, ou Assets Under Management. Felipe, o que você complementaria da importância desse nosso engajamento, desse nosso pioneirismo que começou lá em 2007? Esse é o nosso papel, né, como investidor. A gente entende, a gente hoje administra mais de 900 bilhões de reais, então a gente tem um papel fundamental em fazer com que os nossos recursos sejam investidos e de uma forma que venham ajudar a resolver os problemas da humanidade. Então, é um processo natural que a gente está sempre muito próximo das empresas, fazendo uma colaboração para que as políticas sejam cada vez mais sustentáveis. Então, todos os aspectos, sejam sociais, né, de governança e também ambientais, existem práticas, o mercado cada vez mais, vamos dizer assim, está levantando a régua, cada vez mais as empresas são comprometidas com essas questões e o nosso papel é ser aquele conselheiro da transformação, de demonstrar como existem oportunidades que as empresas podem se favorecer em seguindo políticas sustentáveis, mas também os riscos, os impactos que podem ter, não só para as empresas, para os funcionários, para os clientes, enfim, para a sociedade, quando a empresa não leva em consideração esses aspectos importantes. Então, o nosso papel ali tem sido bastante próximo das empresas como esse conselheiro positivo
criando esse ambiente onde as transformações são cada vez mais difundidas e sempre muito atentos para as novidades. Como a gente comentou aqui, novas tecnologias, tentando levar também tudo aquilo que a gente aprende no Brasil e no mundo sobre quais são as melhores práticas, sempre está atualizando as nossas empresas investidas para que a gente possa ter um impacto maior. Até uma demanda dos clientes, né? Os clientes institucionais pedem bastante esse tipo de engajamento. A gente adaptou, então, o Pupi, como você comentou, 100% dos nossos fundos conforme essas regras, principalmente da Anbima. Eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho o que são essas regras da Anbima. Legal. Acho que vale voltar só um pouquinho. Aqui na Asset, como eu falei, nós integramos 99,9% dos aspectos ESG sobre todos os investimentos que nós temos. Os aspectos ESG, eles são aí utilizados como uma ferramenta de gestão de risco mesmo, para que a gente consiga entender como que os aspectos ambientais, sociais e de governança podem impactar os nossos investimentos. Mas, em paralelo, existem aí os fundos ESG, que são fundos específicos com estratégias mais elaboradas, que têm esse objetivo de investir nas empresas mais sustentáveis. E esses fundos, eles não tinham nenhuma regra no mercado de padronização, né? Exatamente. E foi em 2022 que a Anbima veio com uma autorregulação, propondo aí regras específicas para que as gestoras pudessem adaptar esses fundos e que todas tivessem aí uma padronização desses fundos. Essas regras, elas inicialmente, elas vêm aí com o propósito de você apresentar o seu objetivo do fundo, onde você estabelece as estratégias bem robustas, segundo os marcos ESG que já vem desde 2005. E você também apresenta ali quais são as suas formas de monitoramento, as suas metas que você quer alcançar com o seu fundo, e além de contar também com uma supervisão da Anbima para verificar se de fato você está realizando aquilo que se propôs. Nós conseguimos, então, ali em 2022, grande parte dos nossos fundos passarem, sobretudo de ações, passarem por esse crivo, seguido aí por crédito privado, e nessa última leva em 2024, no ano passado, nós conseguimos alcançar esse 100%. É importante também salientar aqui que, além dessas regras da Anbima, há também uma regulação, que é da CVM 175, que traz aí também o como esses fundos devem ser geridos. Além disso, a CVM 175 também ela reconhece o mercado de carbono. Então, ele inclui esse tema dentro de como um ativo financeiro. Bacana. E só lembrando que a CVM 175 é a instrução que substitui a instrução de funcionamento de fundos 555 antiga, né? Yara, você quer complementar um pouquinho? Claro, Ju. Acho que é importante a gente ressaltar que tanto a CVM 175, para a questão de fundos e ESG, ela conversa totalmente com a autorregulação da Anbima. Uhum. Então, ambas trazem, então, eu tenho que ter objetivos, eu tenho um fundo ESG, eu classifico ele dessa forma, qual que é o objetivo que eu quero alcançar, quais são as métricas que eu vou utilizar para atingir esse objetivo, como que eu reporto isso, com que frequência eu informo isso para o investidor, esses dados têm que ser públicos. Então, a questão de transparência e a informação mesmo pública, ela é muito valorizada e muito rica nessa solicitação dessas informações. É muito evidente nessa normativa, e ela veio para a indústria de fundos de forma gradual. Então, quando ela saiu em 2022, ela se aplicava para fundos de ações e renda fixa. Aí ficou um ano aí para o mercado entender como é que funcionava, como que a gente ia estabelecer objetivos e metas ambientais, sociais ou de governança, que não é fácil quantificar qual é o seu impacto ambiental, qual é o impacto ambiental que um fundo pretende perseguir. Principalmente um fundo multimercado, por exemplo, que opera muitos derivativos,
Exatamente, por isso que até a gente falou, o marco agora foi no final de 2024, porque especificamente para fundos, para fundos de multimercado, as regras da Anbima e da CVM, né, como as duas são aí concomitantes, entraram em vigor agora, em julho de 2024. Então, essa implementação foi progressiva para que o mercado conseguisse ter maturidade aí para esses fundos cada vez mais complexos. Muito bom. E aproveitando sobre a 175, eu queria perguntar para vocês, o Pupi comentou, criou-se essa possibilidade, né, dos fundos começarem a investir em créditos de descarbonização por biocombustíveis, que são os CBIOS, mais conhecidos como CBIOS, mais uma sigla para a gente, e também em créditos de carbono. Então, eu queria que vocês falassem sobre esse tema. E essa regulamentação desse mercado já tem sido aguardada pela sociedade, pelo mercado. Você pode discorrer um pouco mais sobre essa PL e também quais são as expectativas sobre esse setor? Claro, Ju. Acho que é importante só retomar aqui, né? A CVM 175, ela trouxe essa possibilidade de investimento, que parte dos recursos dos fundos fossem alocados em créditos de carbono ou em CBIOS, aí desde que dentro de um mercado regulamentado, estruturado, e até um limite aí, observação de 10% dos fundos. E sobre esse sistema organizado, estruturado, que a gente tem a proposta, né, o projeto de lei. A ideia desse projeto é que o Sistema Brasileiro de Comercialização de Emissões, ele cria um sistema onde as empresas têm um limite máximo de emissão. Por exemplo, uma espécie de uma licença que você pode emitir até determinado limite, e se você emite menos, as empresas têm uma espécie de um crédito. Para transacionar, e quem emite mais tem que buscar e comprar esse crédito no mercado. É o que a gente fala, basicamente, aí é o sistema Cap and Trade, né, que hoje em dia é onde se concretiza aí o mercado regulado, a ideia é que se concretiza o mercado regulado de carbono. A proposta é que quem emite mais de 10 mil toneladas ano de carbono seja obrigada a apresentar um inventário. Então, ela tem que apresentar seu inventário de emissões para o sistema brasileiro, para o CBCE. Ao passo que quem emite mais de 25 mil toneladas de carbono ano, além do inventário, vai ter que fazer uma espécie de uma conciliação. Então, efetivamente, vai ter que verificar quanto está emitindo e se está atingindo a meta, a licença ali prevista pelo sistema. Essa licença, esse limite, que dentro do projeto de lei está previsto como um plano de alocação, ele ainda vai ser discutido. Ele é um processo ainda, vai ser uma construção de academia, de setor, vai depender muito das informações que vão ser apresentadas, né, pelos setores mais emissivos, e a ideia aí é que o PL entrando em vigor, esse plano de alocação mesmo, efetivamente, aí seja implementado só depois de uns 3, 4 anos do projeto de lei. Eu acho que uma questão importante também que a gente traz, que para além desse mercado regulado, que é a grande novidade, né, para o Brasil do mercado de carbono, a proposta versa também sobre o mercado voluntário, que é o que a gente já tem hoje, que são os créditos que a gente conhece, crédito de reflorestamento, o crédito por geração por energia limpa, sequestro de carbono. Então, esse mercado voluntário, o sistema prevê uma questão super importante, que é a interoperabilidade entre o mercado voluntário e o mercado regulado. Então, na prática, um crédito do mercado voluntário, desde que dentro do sistema, com uma metodologia reconhecida, toda avaliação, né, claro, pensando toda na necessidade de estruturação e de verificação do crédito de carbono, que ele possa migrar para o mercado regulado. Que as empresas possam vender e comprar e vice-versa, né? Exatamente. Principalmente vender esse crédito. Exatamente, para que elas possam, de repente, parte do mercado voluntário aí atingir e chegar no mercado voluntário, porque muitas vezes a emissão, pensando sempre na diminuição das emissões. E acho que esse mercado também é super interessante, como até você trouxe o gancho no começo, além, lógico, de limitar as emissões de carbono, ele é uma ferramenta extremamente importante para que o país atinja
as metas de descarbonização estabelecidas. Por exemplo, na COP agora de Baku, de novembro de 24, que o Brasil estipulou a meta aí de redução entre 55% até 67% para 2035, pensando aí nas emissões ano base de 2005. Já está aí, daqui a 10 anos só. E acho que assim, um ponto importante também, Ju, que a gente tem que observar com o estabelecimento desse mercado regulado é que você não vai ter uma dupla contagem dos créditos que são gerados aí pelas empresas. Então, imagine, você vende para uma empresa um crédito, mas você pode vender para outra. Então, essa regulação traz aí também uma forma de você controlar esses créditos. Então, acaba sendo também um mecanismo muito importante para você não ter nenhuma fraude. E tem mais mais uma medida, um projeto, né, do governo em que foi aberta uma consulta pública, né, Yara, em novembro, pelo Ministério da Fazenda, sobre a criação da taxonomia sustentável brasileira. Eu queria que você explicasse para a gente o que é essa taxonomia e os objetivos desse plano. Legal. Quando a gente fala em investimento sustentável, taxonomia, ela é um sistema de classificação que te permite ali enquadrar uma atividade econômica dentro de critérios para entender se ela traz impactos aí positivos para o ambiente, impactos climáticos ou impactos sociais positivos. Isso é extremamente importante porque ela ajuda a direcionar o fluxo de capital para essas atividades. Ela incentiva, ela dá segurança para o investidor, sabendo que determinada atividade pode ser classificada dessa seguinte forma. O que acontece é que a gente não tem uma taxonomia global, uniforme. Única. O que a gente tem são alguns países ou blocos econômicos, a União Europeia tem sua taxonomia aí já consolidada há mais tempo, que fazem suas determinadas taxonomias. Isso é extremamente importante porque as regiões, cada um tem suas características, né? O Brasil, por exemplo, tem uma demanda gigantesca por expansão de acesso ao saneamento. Uma atividade que não é tão relevante na União Europeia. Então, o desenvolvimento dessa taxonomia brasileira, ela tem esse olhar regional e ela é importante para isso. Por exemplo, a taxonomia brasileira, ela traz pontos sociais, que muitas vezes não são tão comuns nas taxonomias. E ela versa, por exemplo, por geração de emprego, elevação de renda, tem questões bem específicas. Essa, como você mencionou, foi lançada pelo Ministério da Fazenda, vem aí no arcabouço de um plano de transformação ecológica de 2023 do Ministério da Fazenda, que tem diversas outras iniciativas, o mercado de carbono estava lá, finanças sustentáveis, é um pacote maior. E desde então, academia, organizações, órgãos reguladores vêm discutindo. A Ambima tem um GT específico para discutir a taxonomia, o grupo de sustentabilidade, diversas reuniões com especialistas. E de toda essa discussão, em novembro de 2024, criou-se, então, saiu aí a primeira estruturação dessa previsão aí dos moldes da taxonomia sustentável brasileira, e deve ficar aí aberto para consulta até o primeiro trimestre de 2025. A expectativa é que ela seja lançada em julho, no final de julho. Acho que aqui é a grande importância, né? É realmente que essa consulta ela tem a participação dos diferentes setores para que diferentes interesses, visões possam se conciliar e dar robustez para esse sistema de classificação. O modelo que está aí, a gente chega na determinação de KNAI. Então, um KNAI a gente consegue automaticamente classificar como uma atividade sustentável com impacto climático, social. Então, para que esse sistema, tanto de classificação, ele seja robusto tecnicamente, quanto o monitoramento, para que a gente possa entender o setor como um todo e ver a evolução dessas atividades da taxonomia, nos moldes como acontece na União Europeia, que a partir desse estabelecimento a gente vê um fluxo para investimentos sustentáveis muito mais direcionado e muito mais claro, né, para onde que está indo esse fluxo de investimento. Acho que isso é super importante. E essa pergunta, já caminhando para o final, olhando para o futuro, a gente sabe que os próximos anos vão ser muito desafiadores com essa nova regulamentação, várias regulamentações, é uma evolução
na agenda ESG. Como é que vocês acham que esses temas têm contribuído para o avanço dessa agenda e quais são as expectativas da Bradesco Asset do que vai acontecer no Brasil esse ano, principalmente com o COP30 e o PRI em person? Eu queria começar com o Felipe. Bom, Ju, é muito importante o Brasil assumir seu papel de protagonista. A gente tem, né, essa vocação. Só para falar em termos de energia limpa, né, o Brasil se destaca de forma absoluta, mas também, evidentemente, pela na nossa geografia, diversas oportunidades para que a gente possa ser, de fato, uma grande liderança nesses aspectos. E o fato desses encontros tão relevantes, que chamam a atenção, o foco de todo mundo, se acontecerem no Brasil, é uma grande oportunidade para todos nós, para que a gente possa valorizar esse tema e colocar o Brasil na posição que ele merece, né, de protagonista. Então isso tem um impacto muito positivo, acho que influencia positivamente as empresas, influencia positivamente os investidores, é um tema que vai estar sendo bastante discutido. Então, sem dúvida nenhuma, para a gente é um privilégio saber que esses eventos vão ocorrer e a gente espera que a gente possa maximizar, né, a relevância deles para a gente poder seguir no caminho correto. Bacana. E Pupi? Bom, eu acho que a COP ela tem esse objetivo de mostrar o protagonismo que o Brasil tem na agenda climática. Desde a Rio 92 o Brasil vem se posicionando com relação ao tema e ela também ela vai trazer muito o que se espera, com as expectativas que temos para alcançar os objetivos do Acordo de Paris. E outro evento importante que é o PRI in Person, acho que ele acontece também em novembro desse ano. Vai ser um momento muito importante para que os investidores discutam e também tragam aqui os temas principais sobre as tendências ESG e também as metas para os próximos anos. Bacana. Acho que é super importante também esses dois eventos, né, pegando na fala do Felipe e do Pupi, que é um momento da gente efetivamente reforçar a nossa matriz energética limpa, como que são nossos processos produtivos, a nossa agricultura, a questão, se a gente pensar o código florestal, a porcentagem de área preservada nas propriedades agrícolas, e efetivamente mostrar o quão as nossas bases aí sustentáveis já dos modelos produtivos e a base energética. Acho que é uma oportunidade interessante para o país. Bacana. E agora a gente já caminha para o final da nossa conversa. O Felipe já sabe. A gente sempre pede aqui para os nossos convidados compartilharem algo que tenha inspirado vocês, pode ser agora ou inspirado na vida de vocês, pode ser um livro, um filme, uma série, ligado ou não ao tema da nossa conversa. Felipe, o que você divide com a gente? Bom, Ju, recentemente eu vi 2 entrevistas que eu achei muito interessantes, porque elas vão direto ao ponto que a gente estava discutindo aqui, como são os principais riscos, vamos chamar assim, que estão sendo mapeados aí desde o Fórum Mundial. Um está ligado à questão de eventos climáticos e tem toda essa parte de carbono, e outra parte de inteligência artificial e desafios tecnológicos. Então, a entrevista com o presidente da Shell do Brasil, que é o Cristiano Pinto da Costa, e ele, durante a entrevista, ele explica como que a Shell, que todos nós sabemos, é uma empresa, né, produtora de petróleo, como que a Shell está fazendo a transição dela mesma, quais são os impactos que ela entende que ela causa, quais são as questões ligadas à segurança energética, mas todos os compromissos que uma empresa que supostamente está na parte ligado mais à parte dos problemas, como que ela também está se transformando. E também uma outra, no campo mais da tecnologia, que também de uma presidente da Microsoft no Brasil, que é a Tânia Consentino, contando como que a Microsoft se posiciona e quais são as evoluções que ela está fazendo para que esses assuntos ligados aos desafios da tecnologia, da disseminação de informações falsas, de privilégios para determinados agentes, como que uma empresa desse porte está agindo para que esse desenvolvimento tecnológico seja benéfico para todos, não para poucos. Não uma ameaça ou um risco, né? Certamente. Então, todas as 2 empresas estão ligadas, né, ao processo de transformação, e é muito importante ver como os 2 presidentes estão bastante motivados, bastante a par, e esse parece ser o tema principal da discussão deles. Então, recomendo essas 2 entrevistas. Yara. Legal, Ju. Tem um livro já que
já não é tão recente, acho que tem cerca de 15 anos que eu sou apaixonada, que chama Colapso, do Jared Diamond. Ele analisa como que algumas civilizações antigas colapsaram. E acabaram. Quais foram os motivos que elas colapsaram. E nesse processo ele identifica algumas questões, alguns fatores, sejam mudanças climáticas, adaptações ambientais, guerras, claro, questões ali populacionais, mas eu acho que a grande questão desse livro e desses insights é que ele traz que a gente tem a possibilidade hoje de olhar os exemplos passados e decidir, a gente quer avançar, como que a gente vai prosperar, como que a gente vai se desenvolver, mas a gente pode coletar esses exemplos antigos, sabendo já, decidir, eu quero ir por esse caminho, mas eu sei que isso aqui pode dar errado, aqui pode ter alguma questão. Essas sociedades não tiveram isso. Então, acho que aquela questão de você olhar, aprender com os erros do passado para poder aí ter um futuro mais promissor. Muito bacana, gostei da dica. Pupi. Bom, eu vou trazer aqui um filme, já que vocês trouxeram livros e artigos. Um filme que me impactou muito ao longo da minha carreira foi o Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Esse filme ele traz aí uma mulher que tem 3 filhos e é mãe solteira e acaba deparando aí com uma contaminação severa numa cidade do interior dos Estados Unidos. Contaminação de água, né? Exatamente. E essa contaminação acabou impactando muito a saúde da população, com algumas mortes, inclusive, e que trouxe aí uma causa para ela defender e que ela conseguiu, no final, ganhar, trazendo um resultado bem importante aí para as questões ambientais lá nos Estados Unidos. Bacana. E eu aproveito para agradecer, então, o Felipe Pupi, Yara Borba Formigoni, nossos especialistas em ESG da Bradesco Asset. Pessoal, muito obrigada. Felipe Bianchini também, meu colega de Insights. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado. E você sabe, que você nos acompanha, o Insights está nas principais plataformas de áudio, no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e dos outros destaques. Obrigado pela companhia. Até. Tchau.